Olá, eu sou Alexandre Mesquita, de Mesquita e Belém Arquitetura e Design, e vim a convite da revista Sim falar um pouco para vocês sobre a história da arquitetura. Vamos começar pelo Renascimento. O Renascimento, ele volta, ele renasce a Grécia e a formas romanas. Esse somatório de formas clássicas é colocado em grandes projetos, em grandes cúpulas, né? E tendo um homem como o principal elemento. O Renascimento, ele privilegia grandes projetos clássicos. Após o Renascimento, nós temos uma curta fase de transição para o Barroco chamada Maneirismo. É interessante ser falada porque ela traz uma complexidade que ainda não é barroca e ainda não é pura renascentista. Exatamente esse somatório que cria uma certa dúvida, né? O homem está bem ligado entre a parte homem e a parte divina, que exatamente vai para o Barroco. O Barroco são 300 anos de poder da Igreja e do reinado que fizeram as pazes, vamos dizer assim, para um poder sobre a terra. Então você tem a Espanha barroca, você tem a França barroca, o Brasil também, tanto no barroco litorâneo como no barroco mineiro, mas uma opulência, muito ouro, muitas curvas, né? Algo que impressiona. Após o barroco, com a queda, você tem a fragilidade da monarquia, você tem o rococó, que é bem mais frágil, mais delicado, formas com detalhes na cor branca, mostrando realmente os palácios pequenos, né? uma falta, digamos assim, de insumos, de dinheiro, né? Após o rococó, você tem o período napoleônico chamado neoclássico, o retorno novamente das formas clássicas, sempre que agora com grandes proporções, né? Então, uma coisa extremamente para exposição, muito escultórico, né? O neoclássico traz essa força e também foi utilizado aqui no Brasil. Nós temos o Teatro Santa Isabel como elemento neoclássico e assim por diante. Após o neoclássico, nós temos um período de ismos, né? O ecletismo. Então vem assim neo-barroco, neo-gótico, neo-egípcio, e esse somatório eclético vira, né, o século até a exposição, até o início da industrialização, no final do século XIX, né, na Inglaterra, com uma forma ligada à produção fabril, às artes e ofícios, ou arts and crafts. Surge a primeira loja de decoração, tecidos, né, com estamparias. Então surge uma diferenciação de interiores. Após Arts and Crafts, já virada do século, a Exposição Universal de 1900, veio uma turma nova de Bruxelas com um nome chamado Arte Nova, ou Art Nouveau, e ela proliferou pelo mundo todo, né, com suas volutas, com suas curvas complexas, né, um estilo extremamente feminino e artesanal. Após a exposição, 25 anos depois, a Exposição Universal de Paris de 2025, surge um movimento agora mais industrial, artes decorativas ou Art Deco. Ele é muito bem aceito nos Estados Unidos, né? Você tem Rockefeller Center, você tem Frank Lloyd Wright fazendo as suas mansões nas casas da pradaria, e no Brasil também tem muita crescimento pelos cinemas, agências dos correios, né? No Brasil todo são do estilo Art Deco. Após esse momento, vem a Segunda Guerra, toda a complexidade de se economizar, e na economia vai retirado todos os ornamentos. Então a modernidade ela vem com uma obra extremamente limpa, e essa limpeza trata a modernidade da primeira geração, né? Depois vem Le Corbusier no Brasil, Oscar Niemeyer, né, com formas mais sensuais, mais curvas, né?
que é um outro lado, um segundo braço da modernidade. Já no século XX, na década de 60, tem o brutalismo, que usa a modernidade com concreto, formas brutas, né? Formas verdadeiras, o material usado na sua forma mais diferenciada. Após, nós temos dentro do movimento moderno um questionamento chamado pós-moderno, que surge na década de 60 nos Estados Unidos e só vem acontecer no Brasil no final da década de 70, por questões da nossa ditadura. Então ficamos com uma defasagem pós-moderna muito tardia, né? Então, quando a gente já começou a pensar, já não existia mais no mundo. E depois dessa pós-modernidade, volta à modernidade, ou a contemporaneidade que está agora, né? A arquitetura com complexidade, né? Com formas, né? Digitalizadas, e é isso aí.